Olá, bem-vindos ao Apoio Amaral e ao linha de hoje é de história, mais especificamente nazifascismo. Solta a vinheta! Após a Primeira Guerra Mundial, várias nações foram prejudicadas, principalmente nações europeias. Dentre elas, a Alemanha, a Áustria e a Hungria, que foram as principais perdedoras. Elas enfrentavam um cenário de instabilidade política, de dificuldades econômicas, perda humana e material gigantesca, entre outros. Tudo isso formou um cenário propício para o surgimento de uma revolução socialista, assim como havia acontecido na Rússia socialista, lá na Revolução de 1917. Em geral, várias evidências forneciam uma base para esse cenário. Dentre elas, uma revolução que levou à queda do Império Alemão, a construção da República Húngara dos Conselhos, que simplesmente era como se fosse uma inspiração no modelo bolchevique russo, e a gente também a formação do Triângulo Industrial da Itália, que simplesmente teve greves operárias e complicou bastante a vida dos patrões, né? Mas muitas dessas situações foram resolvidas graças à repressão do exército, graças a negociações, entre outros, certo? Então, a derrota dessas revoluções, o isolamento da União Soviética e também a recuperação econômica parecia fornecer um cenário de estabilidade agora, ou seja, tá tudo certinho. Mas o que foi que aconteceu? A Grande Depressão chegou na Europa. Simplesmente os Estados Unidos forneciam uma grande base de empréstimos para que a Europa pudesse se reerguer. E realmente ela estava se reerguendo. Mas em 1929, os Estados Unidos entrou em uma crise com uma quebra de bolsa de valores. Inclusive tem vídeo aqui no canal também. E simplesmente isso afetou bastante a Europa. Justamente porque ela começou a enfrentar inflação, desemprego, situações de empresas fechando, entre outros. Dessa maneira, a crise econômica reforçou uma polarização política na Europa. De um lado a gente tinha os trabalhadores, os ativistas e os intelectuais que defendiam simplesmente que o modelo socialista seria a melhor alternativa para reerguer os países, até porque eles diziam que o capitalismo era o grande problema da crise. E do outro a gente tem simplesmente aquelas pessoas que eram os burgueses e os pertencentes à classe média, que acreditavam que o capitalismo ainda era uma boa alternativa e tinham medo das revoluções. Então esse povo mais rico começou a apoiar os regimes de extrema-direita, os regimes totalitários, que simplesmente reprimiam muita coisa. Mas, afinal, o que é um regime totalitário? O autoritarismo e o totalitarismo são ambos regimes caracterizados pelo abuso de autoridade no exercício do poder, mas o totalitarismo segue uma corrente um pouco mais extrema, em que o governante simplesmente controla a vida pessoal das pessoas, controla as relações que as pessoas têm, controla a educação, a economia, controla a imprensa, a cultura, ele controla tudo. Ambos os regimes, tanto autoritário como totalitário, são marcados pelo uso da violência para fazer com que as pessoas concordem com eles. Geralmente esses regimes focam muito em derrubar totalmente a oposição. Nesse cenário, né, a gente tem dois regimes principais: o fascismo e o nazismo. O fascismo ele surgiu na Itália mais ou menos entre 1918 e 1919, justamente por causa da condição ruim que a Itália estava. Ela se enquadrou na Primeira Guerra Mundial porque enganaram ela, né, entre aspas, dizendo que tipo, ah, meu Deus, se você entrar na guerra e ajudar a gente vai dar pra você um rebanho de terra. E deu? Não deu nenhuma terra. Simplesmente a Itália estava enfrentando uma situação de a economia defasada, a gente também tem uma grande quantidade de desempregos, 500 mil mortos durante a Primeira Guerra Mundial, e aí isso acabou com muita coisa, tá? De um lado a gente tinha a crise do pós-guerra, em que vários funcionários e operários apoiavam a ideia russa, a ideia do socialismo russo, e do outro lado a gente tinha ex-combatentes, ex-socialistas, ex-trabalhadores demitidos, que simplesmente apoiavam o regime de extrema-direita, o regime totalitário, ou seja, os fascistas. Esse segundo grupo criou o Face de Combatimento, que seria um grupo paramilitar que seria responsável justamente para combater a oposição do regime fascista. Eles condenavam a democracia liberal, condenavam os comunistas e condenavam qualquer corrente socialista que também fosse acompanhada, certo? A Marcha sobre Roma foi o principal evento que botou assim, ó, pum, que universalizou simplesmente o fascismo, justamente porque teria sido o momento em que o rei da Itália teria convocado Benito Mussolini, o líder do fascismo, para ser uma das maiores autoridades da Itália. Então, dessa maneira, ele conseguiu adquirir um poder de presidente na Itália, e aí ele extinguiu partidos políticos da oposição, ele cancelou várias imprensas que eram de oposição, ele fez tudo para derrubar a oposição, certo? Agora sobre o nazismo.
Simplesmente a República Alemã foi formada lá em 1918, no meio da Primeira Guerra Mundial, denominada República de Weimar. Quando se criou essa república, simplesmente o objetivo era pôr fim na guerra e negociar logo a paz com todo mundo que a Alemanha estava brigada. A questão foi o seguinte: em 1919 foi acertado o Tratado de Versalhes, que culpava a Alemanha de todos os danos causados em diferentes países na Europa inteira. Dessa maneira, a Alemanha acabou tendo sua economia totalmente destruída, justamente por causa de suas dívidas. Buscando pagar todo mundo que ela estava devendo, todo mundo que ela estava compromissada a pagar, simplesmente ela foi lá atrás dos Estados Unidos, pediu um monte de empréstimo, e isso defasou ainda mais a economia dela, porque simplesmente tornou ela mais frágil e também tornou-a dependente de capital estrangeiro. Dessa maneira, os problemas econômicos da Alemanha se juntaram aos problemas sociais. Então a gente tem um cenário de desemprego, a gente tem um cenário de empobrecimento da população, de concentração de renda, de tudo mais, tá certo? A fundação do Partido Nazista aconteceu lá no meio da crise que a Alemanha estava vivendo, junto da crise de 1929, simplesmente com a junção do nacionalismo exacerbado na Alemanha. Ou seja, eles juntaram o cenário de que todo mundo estava sem esperança nenhuma com o cenário de que vamos dar esperança para vocês. Juntaram os dois, aí criaram então o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que era comandado pelo Adolf, que eu não vou falar o segundo nome, era comandado pelo Adolf e simplesmente dizia que a raça ariana, que possivelmente os alemães seriam descendentes, era a suprema. Mandava em todo mundo, era superior a todo mundo. Eita, filho. Simplesmente foi o seguinte: o objetivo desse partido era explorar o sentimento nacionalista dentro dos cidadãos alemães. Dessa maneira, eles começaram a falar para os cidadãos que eles iam acertar todas as contas, tanto com os inimigos externos quanto com os inimigos internos. Inimigos externos eram todo mundo que estava dentro do Tratado de Versalhes, ou seja, todo mundo que a Alemanha estava devendo, e os inimigos internos eram os judeus, os socialistas e qualquer um que fosse da oposição. Dessa maneira, na crise de 1929, a Alemanha foi muito afetada justamente porque ela recebia capital estrangeiro dos Estados Unidos. Então, se os Estados Unidos estavam afetados, ela também ficaria assim, na miséria. Então, com a vinda da crise de 1929, o Partido Socialista na Alemanha ganhou mais força, porque começou a dizer que o liberalismo é ruim, a democracia liberal é ruim, a gente tem que adotar o socialismo, e aí começou a ganhar força. Do mesmo modo, o Partido Nazista também começou a ganhar força por causa do sentimento nacionalista. Não, a gente tem que colocar a nossa economia de pé, não pode depender de ninguém, entendeu? Aí começou essa briga socialista contra nazista. Então os nazistas, eles simplesmente decidiram implantar um monte de propostas, tanto para as pessoas que trabalhavam quanto para as pessoas que eram burguesas. E vamos ler aqui as propostas, que é muita proposta. Eles propuseram investimentos na construção civil para novos postos de trabalho, uma reforma agrária, distribuição de terra sem indenização nenhuma, uma cartelização econômica, que atualmente criar cartel é crime, que é simplesmente uma associação secreta entre as empresas para controlar os preços e reduzir os níveis de competição. Aí a gente também tem os operários no meio dos lucros, eles deveriam influenciar ali os lucros. A gente também tem sem dívidas para os agricultores, um melhor preço na colheita, um salário digno e romper com todas as limitações do Tratado de Versalhes, inclusive a proibição que não poderia criar armas. Que os nazistas fizeram? Criaram armas. Os nazistas no poder. É o seguinte: em 1932, o Adolf ele concorreu às eleições da Alemanha, mas ele perdeu para o Marechal Paul von Hindenburg, que eu não sei falar o nome dele. Em julho do mesmo ano, os nazistas ganharam as eleições do Reichstag, que era o parlamento alemão. Em 1933, o Adolf foi convidado pelo Paul para simplesmente ser chanceler da Alemanha, tá? Dessa maneira, o que foi que aconteceu? Mais ou menos um mês depois que ele se tornou chanceler, os nazistas colocaram fogo no prédio do Reichstag, que seria do parlamento alemão, e culparam os comunistas. O que foi que aconteceu? Todos os partidos foram fechados porque foi declarado estado de emergência. Adivinha o único partido que não foi fechado? Isso mesmo, Partido Nazista. O Partido Nazista não foi fechado diante desse estado de emergência e implantou duas medidas que fariam ele crescer o máximo que pudesse: pan-germanismo e espaço vital. O pan-germanismo seria a ideia de que o nazismo deveria se expandir para todos os lugares em que tivesse povos germânicos, que os alemães também vinham dos povos germânicos e coisas do tipo. E o espaço vital, que seria meio que os povos inferiores deveriam deixar seus lugares para que a raça ariana pudesse se desenvolver. Dessa maneira, nós temos 3 pontos que a sociedade atual detesta, mas que na época era a única esperança: o belicismo, o nacionalismo e o racismo. É isso, galera.
inscreve no canal, deixa o like, vai sair mais vídeo e boa noite. Tchau.